Salve galera, mais um Âncora Santa pra vocês. Não sei se esse vai ser antes ou depois, que o Gustavo gravou antes de mim, mas às vezes ele grava antes e a gente lança depois. Mas a gente tá num lugar mais fechado, hoje é um dia chuvoso, tá, gente? Então a gente tá no meu quarto, não repara a bagunça. Sei que você já reparou, né? Mas não tem problema. Últimos vídeos eu falei sobre triângulo, a gente já falou sobre as duas pontas, a gente tá indo pra terceira ponta do triângulo, que é jejum. Recapitulando o que a gente já falou, primeiro a gente falou sobre oração, que era o conversar com Deus, o ganhar intimidade falando com Deus. Segunda ponta do triângulo, a palavra de Deus, que é a Constituição, que nos ensina como ter intimidade. Lembrando que ela leva um processo, ela ensina, depois que ela ensina, quando a gente erra, ela repreende, e ela nos fala como fazer certo, e ela é instrução para as pessoas, para a gente, instrução da justiça. A gente está indo para o terceiro ponto, que é o jejum. Eu acho que o jejum, ele na nossa sociedade atual, no nosso cristianismo atual, foi esquecido. Se ele é praticado, em grande maioria, é praticado de maneira incorreta. E por que incorreta? Eu vou falar isso pra você, eu não sei se você é novato, porque pra galera que tá dentro já desse cristianismo, já sabe o que é jejum. Vou falar pra você agora, o que é jejum? Jejum é a partir do momento em que você faz um sacrifício a Deus. Existem pessoas que aplicam só a comida, outras pessoas que aplicam a qualquer coisa. Isso é muito por visão. Não tem como eu chegar para você e falar, não é isso. Claro que a Bíblia nos dá muitas visões. Eu vou começar a falar para você, primeiramente, o porquê jejuar. Eu acho interessante isso. Quando eu comecei a estudar, eu fui fazer uma pregação ano passado com o pessoal do Icon sobre jejum. E eu descobri um fato que eu não sabia. As pessoas jejuavam uma certa época, você pega os protestantes, Martim Lutero, entre muitos outros estudiosos da Bíblia, um dos motivos era por causa da digestão, você sabia disso? Exatamente. A digestão, ela faz o seu corpo trabalhar em prol da digestão. Então eles faziam jejum para que o corpo deles não tivesse nenhum trabalho e eles pudessem focar de maneira melhor no que eles estavam estudando naquele momento. Então um dos pontos de se jejuar você conseguir ter atenção extrema no que você está fazendo. Devido ao seu corpo. Você sabe quando você come e você fica preguiçoso? É por causa da digestão. Então, para eles não terem esse problema, eles abriam mão de comer para poder estudar e se aplicar mais. Então, um ponto do ponto positivo é ter o corpo livre de digestão, conseguindo ter um foco maior. Segundo ponto, por saudade. Exatamente. Eu também fiquei muito pasmo quando eu vi isso. Eu vi do Dizescope. Eu falei, cara, isso faz muita razão. Vou até te falar por quê. Mateus 9,15, acontece um rolê que os apóstolos de João chegam e falam, os fariseus jejuam, a gente jejua. Mas por que os seus apóstolos jejuam? Aí Cristo vira e fala, por acaso alguém jejua quando o noivo está junto? Ele fala, de maneira nenhuma. Eles não vão jejuar enquanto o noivo está aqui, porque é um momento de festa. Só que chegará um dia em que o noivo será tirado deles. E aí nesse dia eles serão que jejuar. Eles terão que jejuar. Então o jejum também não é uma coisa que você fala, pô, não é necessário. Na verdade ele é necessário. Você não é obrigado a fazer, mas é necessário ele é. E quando se fala de jejum, então tem a parte de gestão e tem a parte de saudade, esse segundo ponto. É um momento que a gente fala para Deus, pô Deus, eu tô com saudade do Senhor. Eu vou deixar de comer esse tanto de tempo, vou dedicar a falar com o Senhor, a estudar a sua justiça, porque eu tô com saudade de você, Senhor. Eu quero te tocar, Pai. Eu quero sentir o teu abraço. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, se conectar com Deus. É um momento de intimidade o jejum. É um momento em que o jejum, eu vou estar falando isso mais pra frente, mas porque algumas pessoas, elas praticam de maneira errada. Elas tornam ele uma dieta. Não adianta você se abster de comida ou de qualquer outra coisa e você não ter uma aplicação de ter o cuidado com Deus. O de falar, o de estudar, o de estar com Deus. Então o jejum, ele se aplica a isso. Não é que você não pode jejuar enquanto você está trabalhando, você pode. Mas vai ser um momento que enquanto você está na mente, você vai estar falando com ele. As suas atitudes vão estar mais alinhadas a ele. Então é um conectar com Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, gestão. Segundo, saudade. Terceiro, se conectar. O quarto ponto eu falei, aumentar a intimidade. Pode parecer que o ponto 3 e o 4 é a mesma coisa, só que não é. Existem muitas pessoas que se conectam com Deus em um determinado momento, só que elas não estão íntimas com Deus. Então um dos pontos é você ganhar intimidade com Ele. Esses são os pontos, alguns pontos que o jejum pode trazer pra gente.
Existem 3 maneiras de jejuar na Bíblia. Tem algumas pessoas que desconsideram algumas, outras não. Porém, eu vou falar para você as 3. Eu não vou te aplicar nenhuma regra, porque eu acredito que tudo é por intimidade. Então você tem que ver o que Deus fala para você. Primeira coisa que se pode jejuar: abstência de qualquer alimento, exceto água. O Senhor Jesus, após 40 dias, ele teve fome e não sede. Isso é em Mateus 4.2. Capítulo 4, versículo 2. Então ele não teve sede, ele teve fome apenas. Então ele ficou sem comer e só bebia água nos seus dias. O 3, o segundo ponto é o parcial, que se fala de Daniel, onde ele abria mão das carnes, das sobremesas e só comia legumes. Isso você pode ver lá em Daniel 10:3. E o terceiro, eu acho que a referência é Deuteronômios 9:9, mas enfim, você vai saber, esse que é o que é mais conhecido, que é o jejum absolutamente de tudo, onde você não bebe, você não come, você não faz nada, que é o jejum de Moisés, no momento em que ele estava para receber as tábuas da lei. Então, aqui nós estamos falando de comida. Eu vou dizer a minha visão, eu não estou dizendo para você concordar. Se eu tenho algo que me supre muito, que eu não consigo viver sem, colocamos assim, que na verdade, vou falar bem rápido, que não é o assunto desse vídeo, mas você nada pode te dominar esse ponto, tá? Você tem que saber viver sem qualquer coisa. Ah, mas não dá pra viver sem algo. Você entendeu, não se faça de idiota. Mas enfim, eu tava falando, perdão, me perdi, deixa eu pensar, recapitulando. Tava falando sobre jejum. Se você tem alguma coisa que te faz, vamos dar exemplo, celular, eu não consigo viver sem o celular, é uma coisa que não está sendo utilizada para obra. É uma coisa que eu vou cortar da minha vida para mim estar mais perto de Deus. Entendeu? Não se pode se aplicar só em comida, na minha visão. Você pode se aplicar em outras coisas. Jejuar de outras maneiras. O jejum é um sacrifício em amor, em prol do amor a Deus, certo? Tô muito em cima do tempo, então eu vou dar uma diminuída. Eu já dei uma diminuída nesse texto, porque jejum é um assunto muito grande, mas algumas atenções. Jejum não é regime, primeiro ponto. Então, não se abstém só da comida. Você tem que estar em intimidade, oração e palavra junto, perfeito? Você não pode não é para se demonstrar super espiritual. Mateus 6:16-18, eu vou falar de uma maneira bem resumida. O que fala lá? Quando você jejuar, lava teu rosto. Não fica com um semblante triste, como fazem, não lembro qual o termo que eles utilizam, deixa eu pegar aqui, como fazem os hipócritas. Porque eles fazem jejuns e se demonstram tristes para demonstrar que estão jejuando. Ponto. Nesse versículo, você não pode falar para todo mundo. Você fala, eu tô jejuando, não. Eu não tô comendo porque eu tô jejuando. Exatamente isso. Mas não quer dizer que você tem que fechar as 7 chaves. Você quer comer alguma coisa? Não. Mas por que você tá mal? Eu falo, não, cara, eu tô jejuando. Ponto. O problema é você se autopromover o jejuador, o espiritual, tá bom? Esses são os 2 pontos para você tomar cuidado, tá bom? Eu não sei se vai dar tempo. Eu vou tentar falar aqui. John Wesley, em uma das suas cartas, fala o seguinte: qualquer coisa, se não der tempo, eu vou dar uma cortada, que a nossa câmera, como foi em Full HD, ela para em 10 minutos, a gente tem que recomeçar a gravar. Mas não tem problema, qualquer coisa, a produção tá ali, eles me falam. John Wesley, ele fala assim, no seu diário. No seu diário, John Wesley escreveu, entre outras coisas, sobre oração e jejum, o seguinte: enquanto cursava Oxford, jejuávamos às quartas e às sextas-feiras, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares, escreveu Epitáfios. Eu não vou falar referência aqui. Quem não sabe que o jejum das quartas e das sextas é observado pelos crentes do mundo inteiro. Isso quem falou foi Epitáfios. Wesley continuou. Não sei porque eles guardavam esses 2 dias, mas é boa a regra. Se eles se serviam, também me serve. Contudo, não quero dar a entender que o único tempo de jejuar seja esses 2 dias da semana, porque muitas vezes é necessário jejuar mais do que 2 dias. É necessário permanecer sozinho na presença de Deus, enquanto jejuamos e oramos, para que possamos mostrar-nos a sua vontade e darmos direção. Nos dias de jejum, devemos afastar-nos o mais possível de todo o serviço, de fazer visitas e nas diversões, apesar dessas coisas serem lícitas em outras ocasiões. Resumindo, o que ele falava? Os primitivos, quarta e sexta, eles jejuavam. Olha o que ele fala, não é que a gente só tenha que jejuar esses 2 dias, às vezes precisa de mais. 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Retornando, acabou o vídeo dos 10 minutos, que a gente tem um tempo ali que a gente fica um pouco bate palma, faz a produção. Menos mal, primeiro vídeo que passa 10 minutos, galera.
Parabéns pra nós, a palma pra gente. Uou! Beleza, galera. Vou explicar então de uma maneira mais calma. Eu tô com um pouquinho de medo desse som ficar estourado, mas depois a gente vê como é que ficou. A gente comenta aqui na cara de vocês mesmo. Sabe que o âncora por si só, já que eu tenho tempo pra falar agora, o âncora por si só, ele é simples, sabia? Ele não tem introdução pra não ter complicação, ele não tem lugar fixo para isso. Pode ser que a gente grava 10 vezes aqui, porque o foco é a palavra. A gente pode gravar no celular. O foco é ter conteúdo sobre o que nós vivemos essa semana, ou sobre algum conteúdo que nós temos conhecimento. Mas vamos retornar ao jejum. John Wesley estava falando que os primitivos, eles jejuavam de quarta e de sexta. Eu acho isso muito legal, porque todo mundo jejuava ao mesmo tempo. Então eles pegavam da janta de quarta até a janta de quinta, não comiam. Aí eles se alimentavam, e aí na sexta de novo. Na janta de sexta eles paravam e só jantavam na janta de sábado. Olha como ele fala. Não é que apenas 2 dias. Resumindo, ele guardava pelo menos 2 dias essa semana para jejum. E ele fala no final do texto ali dele, do diário dele. Não que nós devemos guardar apenas esses 2. Não que nós devemos... Nós devemos ficar longe de qualquer serviço, diversão, o máximo possível. Não, tem vezes que não vai dar para fazer de completo. Só que tentar o máximo se afastar no momento do jejum. Porque é um momento seu e dele. Pensa comigo, quando você está namorando, o jantar da tua esposa, você tá lá jantando com sua esposa, com a tua namorada, você não vai querer ninguém lá no meio. Seu melhor amigo não tem que estar lá no meio, é um momento seu e dela. Assim como um momento de intimidade entre um casal casado. É a mesma coisa com Deus. O jejum é um momento em que é o seu jantar com Ele. O máximo que puder. Pode ser que em algum momento um amigo chato vai estar lá, mesmo que é o seu momento e da sua namorada. Com Deus também, pode ser que vai ter lá o patrão, as pessoas em volta. Só que é o máximo que der. É para você se conectar. Então isso aí é uma parte do jejum, um assunto muito grande. Eu acredito que no passar dos tempos a gente vai falar bastante sobre jejum. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou deixar esse texto lá no blog. Você que não acessa nosso blog, www.ancorasanta.com.br. Muita novidade vindo aí para vocês. Âncora a todo vapor. Um beijo do seu gordo favorito. Eu sei que sou eu. Fui!